Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama-as pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, os que estão em pé aí no fundo, temos lugares ali, ó, cabe tudo. Neste quarto domingo da Páscoa, nós sempre, todos os anos, estudamos a parábola do bom pastor, que está no capítulo 10 do Evangelho de São João. Mas como a parábola é muito grande, então se divide em 3 partes, e em cada ano litúrgico, então, nós lemos um trecho dessa parábola. E hoje, então, nós estudamos o início, como é que Jesus inicia, então, essa parábola. Mas nós só podemos entender essa parábola se antes nós entendermos como é que funciona a zoologia de uma ovelha. Porque às vezes a gente liga assim, achar a ovelha como um bichinho bonitinho, um bichinho fofo, né? Sabe, gostosinho para tirar foto. Lembra de você Aparecido do Norte? Tinha aquela ovelha corrida. Lembro, é antigo. Eu só lembro para criança. Mas é um bichinho bonitinho assim, mas não. Quando nosso Senhor o faz com uma comparação conosco, não é tão bom assim. E por que nosso Senhor não se utiliza da parábola das ovelhas? Porque era uma profissão, o pastoreio das ovelhas era uma profissão comum no tempo de Jesus, naquela região ali da Palestina. Como hoje aqui no Brasil costuma-se criar gado, na região de Jesus então era comum então se criar as ovelhas. Mas entenda, a ovelha, a primeira coisa que ela é um bicho extremamente medroso. Por quê? Ela não é um bicho de caça, ela não é predadora. Ela é um animal que não tem tantas habilidades assim. E é um animal que, ao mesmo tempo, é muito frágil. Então, tem que se ter muito cuidado com uma ovelha. Por isso, então, ela é um animal muito medroso. Segundo que o casco da ovelha, ele é pequeno em relação ao tamanho do animal. Imagine só, naquele solo do tempo de Jesus, um solo desértico, com bastante pedras, facilmente, então, as ovelhas então se escorregavam, ou elas estrombavam umas nas outras. Ovelha também é um animal que é míope, ou seja, que enxerga muito mal. Uma ovelha enxerga pouco mais do que 1 metro à sua frente.
que ela olhe para frente e olhe para baixo, mas não permite que a ovelha eleve o pescoço e olhe para cima. Então, só por aí nós já passamos a entender o que é que nosso Senhor faz uma comparação das ovelhas. Primeiro, que todos nós somos medrosos, muitas vezes, como uma ovelha. E muitas vezes nós não nos damos conta do perigo que encerra a nossa vida. Quando nós pensamos no perigo que é nós perdemos a nossa alma, nem sempre nós nos damos conta da gravidade. Por isso que, assim como uma ovelha necessita do seu pastor, assim também nós precisamos de Cristo para pastorear a nossa vida. E imagine só, no tempo de Jesus, não é que tivesse assim grandes produtores de ovinhos. Jesus está falando ali para aqueles homens mais pobres, para aqueles homens mais simples. Então, o que era comum deles fazerem? Então, se juntavam ali alguns quartos com pastores, e eles então guardavam todas as suas ovelhas em um único redil, porque assim eles poderiam revezar na segurança dos animais, mas também eles economizavam ali a questão dos gastos e reuniam todas as ovelhas. Olha, como é então que eles faziam para então depois discernir qual era a ovelha de cada um? Na verdade, são as próprias ovelhas que fazem o discernimento dos seus pastores. Como a ovelha é um animal que não enxerga muito bem, então ela se utiliza então da sua capacidade de escutar. Então ela grava o timbre da voz do seu pastor. Então imagine só que cada um dos pastores tinha um modo de chamar suas ovelhas. O assoviava, outro dizia o nome, e as ovelhas então identificavam a voz do seu pastor e seguia então o seu pastor. Quando Jesus diz assim, olha, quem entra no redil das ovelhas pela porta, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Por que Jesus está dizendo isso? Olha, só tinha acesso àquele lugar aonde as ovelhas ficavam quem era então o proprietário daquelas ovelhas. Qualquer outra pessoa que não entrasse pela porta, se presumia então que era um assaltante, é alguém que invade, alguém que tem a intenção de deturpar, alguém que tem a intenção de roubar. Assim faz o demônio. Quando o demônio é alguém que não chega às cidades, assim como um bandido procura sempre um momento mais oportuno, aonde esteja mais vulnerável, prefere muitas vezes à noite, porque é mais fácil de se camuflar. Assim o demônio vai fazendo para justamente nos tentar, para aparecer na nossa vida. Ele fica como que na espreita, esperando ali a oportunidade certa para invadir a nossa vida, para roubar a nossa alma. Por isso que Jesus diz então, eu sou a porta das ovelhas, e elas, eu entro, e eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas. As ovelhas escutam a minha voz. Então, imagine só que chegava todos os dias de manhã, então cada um dos seus pastores ia no redil e chamava as suas ovelhas. E elas então escutavam a voz do pastor. Mas qual é o problema? Que muitas vezes nós vamos deixando de escutar a voz de Jesus. E nós vamos dando trela para vozes de estranhos, como diz o Evangelho. E aí então, às vezes, a pessoa vai dando voz para aquela tristeza, vai dando voz assim, vai escutando cada vez mais, abre aquela voz que tenta diminuir, que menospreza você, ou que diz assim, olha, eu não sei por que você existe, eu não sei porque você está aqui, e às vezes a pessoa vai como que se entristecendo, vai como que se angustiando, porque são tantas as palavras, muitas vezes de mortes, que são proferidas contra ela, que a pessoa começa a desanimar. Às vezes é dentro de casa, escuta então palavrões, ofensas, insultos, ou é no trabalho, onde a pessoa está ali, que ela recebe muitas vezes uma diminuição, que
escutar a voz do Senhor. Mas, padre, como é que eu vou escutar a voz do Senhor? Olha, pela missa. Quando nós aqui nos estamos reunidos nessa Eucaristia, estudamos a palavra de Deus, estudamos a exortação, mas Deus fala também no nosso coração, na nossa consciência, nos nossos momentos de orações todos os dias. Pare de ficar estressado, chateado, com complexo de inferioridade, porque alguém te rejeitou. Olha para Jesus, olha para o seu pastor, é a ele que você deve dar ouvido, e não as pessoas do mundo. A ovelha, quando ela deixa então de escutar a voz do seu pastor, ela facilmente se perde no seu caminho. Porque, como ela não enxerga, e ela está ali nessa comida, ela vai, aquela ovelhinha toma lá no pato, quando de repente percebe, se perdeu no mundo. E o que acontece? Aquela pessoa, né? Vai deixando de ir na missa, aí começa a escutar aí, assim, sabe, algumas outras doutrinas, começa a escutar aí umas filosofias de vida, e essa pessoa vai se distanciando da comunidade, vai deixando de rezar, vai se distanciando, acabou, essa pessoa se perdeu. Aquela pessoa que estava aqui todo domingo na missa, de repente não está mais. E a pessoa às vezes nem percebe. Quando se dá conta, já está numa tremenda perdição, já está numa vida de pecado que não consegue mais voltar. Ou porque se envergonha, ou porque está com um ressentimento e se distanciou. Por isso que o pastor, assim como o bispo, anda sempre com um trajado. Por quê? Olha o que o Evangelho diz: que Jesus, então, é a porta, e ele chama as ovelhas. Ele chama as ovelhas para quê? Imagina só, naquele confinamento não tinha alimento suficiente para as ovelhas. Então, era a função do pastor sair pelos pratos, procurando então alimento para as suas ovelhas. Então eles iam, andavam. Quando achavam uma pastagem, deixava ali as ovelhas comendo, ele ficava esperando. No final do dia, então, ele voltava para guardar as suas ovelhas. Ora, é assim que a palavra de Deus faz conosco. A palavra de Deus nos tira da nossa vida para que nós possamos nos alimentar daquilo que a igreja ensina. E o pastor é aquele que vai na frente. Por quê? O pastor é aquele que vai, então, procurando, vai discernindo qual é o melhor caminho a se tomar. É aquele que vai, então, procurando aquela região desértica, aonde está o alimento para as suas ovelhas. Por isso, então, o pastor traz consigo o seu cajado, porque além de servir de apoio na sua caminhada, aquilo poderia também servir para espantar talvez um lobo que aparecesse, ou talvez algum outro perigo, algum outro animal que quisesse então atacar o seu rebanho. Mas aquele cajado também serviria para as suas ovelhas. Porque, como o padre disse, as patas das ovelhas são muito pequenas. Então, facilmente as ovelhas bobinhas querem pisar, escorregar, cair no barranco. E às vezes, então, o pastor tinha que ir lá, puxar e trazer a ovelha de volta. Ou tinha uma ovelha, a outra, que por não chegar muito bem, às vezes se entrava no meio dos espinhos ali, e o pastor então ia lá com o cajado e trazia a ovelha de volta. É esse o papel da igreja. É esse o papel do Papa, é esse o papel do Bispo, é esse o papel dos Papas. Tem gente que sai daqui da igreja e vai se meter aonde não é chamado. Tem gente cabeça dura que está aqui estudando a palavra de Deus, mas daqui a pouco já está arrumando sarna para se coçar. E às vezes o padre tem que ir lá e falar: ô minha filha, se toca, sai dessa vida, mas deixa de ser tonto, está vendo onde você está se metendo? Ai, nossa, o padre brigou comigo. É função do pastor. Imagine só, se viesse assim todo mundo na igreja e o pastor fizesse com a ovelha o que a gente faz com os cachorros. Vem aqui, coça a barriguinha dele, coça a orelhinha. Meu filho, olha que bom que você veio à missa hoje. Não, é todo petisquinho assim para você. Seria ótimo, mas e se uma dessas ovelhas se perdesse? Imagine só, se o pastor não fosse atrás, essa ovelha facilmente se perderia. Por isso que é normal, às vezes, também o pastor catar o cajado e dar na cabeça da ovelha para ver se ela deixa de ser besta. E escuta o que a gente está falando. É isso que o padre às vezes faz na homilia. Olha que eu nem comprei o barco, eu não estou, viu?
eu fui confessar, eu levei umas casas erradas. Mas é para isso, para você sair. Por quê? Se o padre não faz isso, se o pastor não vai atrás da sua ovelha, a ovelha morre. Porque muitas vezes a ovelha não sabe voltar à sua senha. Então, quando o padre te der um chorei, quando o padre te chamar a atenção, quando o padre brigar com você, graças a Deus, eu vou morrer se eu fosse padre. Eu ia continuar fazendo de pecados se não fosse essa correção. Então, para de ficar, né? Aquele menininho, né? Eu vou para a igreja, vai ficar comigo. Ó, para, senão eu vou na sua casa, te puxo para a viu? Fica esperto, não. Entende? A função do padre é isso, uma palavra, é cuidar das ovelhas. Assim como também o pastor buscava alimento, o padre é aquele que então deve dar alimento para o seu povo. Mas não pense só no alimento físico. Por que nós somos? O pastor, o verdadeiro pastor, que é Jesus, nos alimenta para o céu, nos alimenta para a eternidade. Por isso que na missa, nos cursos, nas formações, nas reuniões, os padres vai sempre então conduzindo os fiéis a uma vida de santidade. Por isso que o padre fala tanto que vocês precisam rezar mais, vocês precisam se confessar mais. Por quê? Porque a ovelha, como o padre disse, é meio cega. E como é cega, às vezes ela está porcaria. Ela não presta atenção, vai ali, vai comendo o que não presta, daqui a pouco não faz mal para ela. E a gente é assim. Nossa, padre, eu vi uma coisa na internet lá. Não, padre, eu escutei falar tal coisa. Olha, isso é errado. Isso não pode fazer isso. É assim. O padre é aquele que tem que dar uma boa doutrina. Tem que ensinar o caminho dos santos percorreram. Tem que ensinar o que a doutrina da igreja ensina. Outra coisa, o pastor é aquele que vai à frente do rebanho. Como o padre disse, não só para procurar o lugar do seu lidar, mas para proteger os animais, mas também para proteger o seu rebanho dos assaltantes. Como hoje o povo rouba o celular, no tempo de Jesus então se roubava ovelha. Então, imagina só que eles estavam andando lá num lugar deserto, e às vezes tinha alguns homens lá e queriam roubar as ovelhas. Então, o pastor é aquele que vai à frente e com o soldado tem que defender. É esse o papel do pastor. É aquele que defende as suas ovelhas. Vejam só, assim como o padre tem o dever de defender a paróquia, defender a comunidade, defender cada pessoa dos andares do mal, um pai, uma mãe de família, tem o mesmo dever de casa. Mas sabe qual é o problema hoje? A gente parece que está tendo uns pastores que não deram dentro de casa. Está dizendo que, deixa meu filho se perder, eu vou ver o que vai dar, né? Meu filho começou a ver o que presta, meu filho começou a ir para um lugar, você começou a trazer a bola para casa, mas sabe como que é? Não! Tem que pegar o lado e trazer de volta, tem que chamar e corrigir, tem que ser pastor, dizer, olha, quem manda aqui sou eu sou o pastor, é minha função cuidar de você, cuidar do que você come, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito. Cuidado, meus irmãos. Nosso Senhor disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu serei cobrado por vocês, mas vocês serão cobrados pelos vossos filhos, porque vocês também têm que ser pastor dentro de casa. Não pode ter medo de corrigir, não pode ter medo de enfrentar os perigos. Isso é sincero, porque quem ama de verdade é capaz de dar a vida para suas ovelhas. E olha o que Jesus disse: eu sou a porta. Mas por que Jesus disse que ele é a porta? Porque Jesus é esse que vai à frente, é esse que protege. Mas, sobretudo, Jesus é aquele que dá a vida para os seus ovelhas. Nós seremos bons pastores se nós aprendermos a dar vida para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa igreja. Assim como Jesus deu a vida para a nossa salvação, nós precisamos também assumir esse espírito de sacrifício, de nos entregarmos sem ter medo dos perigos, porque Jesus é quem pastoreia a nossa alma, é Jesus quem pastoreia a sua igreja. E
por isso que ele nos ensina cada missa, cada oração, que nós também devemos nos assemelhar a Ele, a sermos bons pastores, o rebanho que nos foi confiado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.